Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos, no capítulo 27. Fica aí, Brunão. Salmos, no capítulo 27, nós vamos ler os dois últimos versículos desse capítulo. Deixa eu te contextualizar sobre esse salmo. Davi sempre foi um homem sedento de Deus, por Deus. Nós temos aprendido nesse mês especificamente sobre os heróis da fé, a galeria da fé, homens que o mundo não foi digno de tê-los, verdadeiros homens que entraram num lugar de rendição à vontade soberana de Deus, compreendendo quem Deus era. Semana passada nós falamos sobre Abel. O interessante que chama bastante atenção, se você depois chegar em casa meditar sobre isso, diz que Deus primeiro se agradou de Abel, depois de sua oferta. Deus primeiro quer se agradar de nós, irmãos, depois daquilo que a gente está fazendo. O verdadeiro adorador atrai a presença de Deus primeiro para Ele. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Depois daquilo que a gente faz. Deus não quer os nossos braços, entendeu? O ativismo. Deus quer a nossa intimidade, o nosso lugar de descanso. O lugar onde Ele é Deus e Deus acima de todas as coisas na nossa vida. Depois é fruto da sua intimidade, é fruto daquilo que você faz com Ele. E isso acontece de uma forma tão natural que você não se torna superficial. Começa a ser um estilo de vida da sua vida, entendeu? E as pessoas vão estar perto de você não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é, em nome de Jesus. Isso é que Deus espera de mim e de você nesses dias. Semana passada, aliás ontem, foi ministrado sobre Enoque. Da mesma forma, você vai ouvir sobre Enoque. A Bíblia diz que Enoque já não era mais ele. Diga assim comigo, Enoque morreu para ele mesmo. E Deus levou ele para si. Sabe, irmãos, eu tenho acompanhado, não sei se vocês têm visto, mas no YouTube, uma série de ministrações do pastor Márcio Valardão, para mim um dos referenciais de homens de Deus na terra. Tem mais de 50 anos de ministério como Lagoinha. E uma das coisas que fizeram pergunta para ele num dos episódios, ele disse assim, pastor, como é que o senhor consegue contornar tantos problemas? Imagina, mais de 30 mil membros, mais de 200 ministérios, todo dia um problema, uma situação, uma demanda para ser resolvida. E entenda, irmãos, às vezes as pessoas falam assim que, o pastor, irmãos, o pastor trabalha 24 horas por dia. É todo o tempo, e eu não estou querendo defender minha bandeira, como diz a história, não, porque cada um Deus deu o fardo necessário para ser carregado. Mas o que eu estou querendo dizer é que chegaram para ele e falaram assim, pastor Márcio, como é que o senhor aguenta tudo isso? Traições, imagina o senhor que já teve tanta gente que saiu da igreja, tanta gente que rompeu isso, aquilo, outro, imagina 50 anos de ministério. Ele disse assim, sabe filho, eu entendi uma coisa, que quando eu decidi servir ao Senhor Jesus, eu morri para mim mesmo. Diga para a pessoa do seu lado assim, você tem que ser defunto para você mesmo. Quem está morto, irmãos, não reclama. Quem está morto tem sede, não tem sede. Quem está morto não tem fome. Quem está morto só quer agradar ao Senhor. Diga assim comigo assim, Cristo vive em mim. Isso é a esperança da glória. Em nome de Jesus, amém? Aqui Davi era um homem que anelava pela presença de Deus. Depois você medita sobre o Salmo 27 inteiro, você vai ver coisas ricas, tremendas que Deus traz na vida de Davi, como tudo. Mas eu quero fritar, só ficar no versículo 13 e 14, diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quantos creem nisso? Diga amém. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Podem se sentar em nome de Jesus. Meus queridos, em nome de Jesus eu quero deixar claro que, antes de qualquer forma, de qualquer tipo de análise da sua parte, da minha, eu quero deixar muito claro que o fato de eu estar com esse microfone na mão não me faz melhor do que ninguém que está aqui, alguém que está vendo e vai ver essa mensagem. Todos nós temos as nossas limitações, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Cada um de vocês, assim como eu, tem áreas na vida que são espinhos na nossa carne. Situações que devem ser trabalhadas, situações que devem ser desenvolvidas. Situações que às vezes são vergonhosas para nós, mas como homens nós precisamos entender que ficar dentro daquilo que nós temos, talvez até aqui nos mostra só uma coisa, não está dando certo.
E quando a gente fala de hombridade, como nós estamos falando sobre esse entendimento de ser, sabe, a referência, ou seja, ser o cabeça da casa, ser aquele que carrega, aquele que tem essa autoridade, nós precisamos entender que o diabo, ele vem mesmo contra nossas vidas. Porque tem a questão seguinte, imagina numa guerra, irmãos, destruiu o capitão, acabou com quem está na frente, o que acontece com o exército? Dissipa. As coisas se perdem porque a referência perdeu. É a mesma coisa de quebrar um lema de um barco. O barco fica à deriva. E tem tantas coisas que nos dias de hoje o diabo tem tentado de uma forma sutil, diga comigo assim, ó, sutil, nos desviar do propósito. E assim, ó, não precisa de muita coisa não, irmãos. Não precisa de muitas coisas não, às vezes não é, sabe, aquela alegoria que a gente acha que Satanás vai vir, como diz o pastor Alvo, com o rabo, sabe, com o espeto, com aquelas coisas, não. Ele só coloca situações mal resolvidas no nosso casamento, por exemplo. Situações que como homens que somos não resolvemos como tem que ser. E como eu já falei várias vezes aqui nesse altar, problemas a gente não administra, a gente resolve. E todas as vezes que esses problemas não são resolvidos, eu falava sobre isso no GA ontem, que é do nosso GA, sabe disso. Parece que é como se Satanás estivesse com a chave na mão, ou com a caneta, ou com aquilo que nós damos legalidade, todo o tempo nos mostrando, ó, você é isso aí, ó, você não dá conta por causa disso, ó. Tá vendo isso aqui? Você não vai para frente, calma, porque eu tenho tudo, por causa daquilo que nós não resolvemos. Não é assim quando tem uma coisa que alguma pessoa sabe, um segredo nosso, parece que tudo conspira, ela vai falar. Ela vai dizer, a casa agora vai cair, porque não sei o que, a gente fica com aquele temor, porque vai ser descoberto alguma coisa. Isso são coisas, são legalidades que nós damos, e muitas vezes isso, quase sempre, se não a totalidade, nos tira do propósito de Deus, porque a gente fica preso a essa justificativa de algo que deveria ser resolvido. Preste bem atenção, o texto fala que eu tenho que esperar, eu tenho que ter esse entendimento, que eu vou viver dias bons, que eu vou viver esse tempo de confiança no Senhor. Em nenhum momento diz que eu não vou ter problemas, em nenhum momento diz que eu não vou ter que fazer o meu papel, em nenhum momento diz que eu não tenho que sentar com meu filho, olhar no olho dele e dizer assim, o papai errou e precisa consertar sobre isso. Em nenhum momento diz que, por exemplo, como nós casados temos que, não, eu vou orar porque minha esposa vai esquecer o que eu fiz. Não, irmão. O que acontece é que nós precisamos entrar nesse lugar de performance de verdadeiros homens de Deus nesses dias e nos fazer presente em todas as situações. Ler livros é bom, conversar com pessoas faz toda a diferença, mas nenhuma diferença é tão maior do que aquela de se quebrantar diante de Deus. De chegar nesse lugar e dizer, Senhor, veja bem, eu não consigo, eu já fiz tudo o que tinha que ser feito. Chamei alguém para conversar, já li livros, já fiz terapia, já fiz isso, já fiz aquilo outro. Tudo isso, irmãos, faz parte de um pacote. Mas a maior atitude é você reconhecer onde você errou, voltar lá, arrumar as coisas e prosseguir. Eu vejo tantas pessoas que Deus tem chamado para um nível de velocidade, sabe, mas estão carregando verdadeiras bolas de prisão. Sabe aquele desenho que tinha do Pica-Pau? Aquelas bolas de 50, de 100 quilos, que quer correr, que quer fazer, mas está, sabe, e Deus já disse assim, filho, tu já está aí, a chave está na tua mão dessas bolas, tira isso, só faz o que é certo, entra nesse ambiente de justiça, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, esses princípios do verdadeiro homem nesses dias, que resiste diante de tantas situações. Irmãos, olha aqui para mim, não é fácil, Jesus deixou claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Ele venceu o mundo. E nós estamos em quem? Diga assim, eu estou em Cristo. E acabou-se. Pastor, mas para o senhor é fácil, talvez para os pastores é fácil, situações, não tem nada de facilidade, irmãos. Talvez seja, digamos assim, de uma forma até mais cobrança, talvez. Os problemas são os mesmos. As tentações são as mesmas. As dificuldades no relacionamento são os mesmos. Deixa eu dizer uma coisa para você como testemunho. Nesse último dia 31 desse mês de agosto que passou, eu fiz 20 anos de casado. Os irmãos oraram por mim aqui. Quem estava no culto viu. E logo ali depois a gente ganhou 3 diárias num hotel. Nós fomos para lá, ficamos 3 dias lá, eu e ela. E o que
Deus mais nos levou a esse entendimento é de olhar para trás e dizer assim, o que a gente fez nesses 20 anos de casado? E aí, a gente entrou num consenso de ver aonde nós erramos, situações que nós não resolvemos, assuntos que ficaram pendentes, situações, porque eu cheguei numa conclusão, Lamparina, que diz assim, eu cheguei assim para ela, falei assim, Pri, eu não quero viver mais 20 anos, Jesus não voltar, com coisas sem resolver, e eu preciso no milagre no meu casamento. Eu cheguei para ela e falei assim, amor, vamos lá, o que está acontecendo? Me diz o que eu estou fazendo de errado, me diz onde eu estou errando com você, me diz onde eu estou fazendo, me fala, porque eu quero ser o melhor de Deus na terra para você. Eu não quero que você fique, eu falo de um amor para outras pessoas, você já pensou você ficar, ou eu ficar por coisas que nós não resolvemos? E aí, nós conversamos, apontamos várias situações, e foi onde o Senhor, eu compartilhei isso com o pessoal que prega, que ministra a palavra, uns dias atrás, nós tivemos uma reunião, eu falei sobre isso, o Senhor começou a ministrar no meu coração de uma forma forte, Luciano, de que a mulher, ela sempre vai potencializar aquilo que eu entrego nas mãos dela. Vou te dar um exemplo, eu estou aqui porque meu pai deu uma semente para minha mãe, meu pai deu uma semente, e o que minha mãe deu para meu pai? Um filho. Tudo que você gera na sua esposa, ela potencializa, porque a mulher foi feita para multiplicar. Se você é uma pessoa que não consegue resolver os seus problemas pessoais, e isso transpõe o seu papel de hombridade, você vai entregar na mão de uma mulher aquilo que ela não foi preparada para ter. E isso eu não estou falando de machismo, hombridade, não, estou falando do que é verdade. A auxiliadora, ela tem um papel de nos auxiliar. Decisões, diga assim, bate no peito, é minha. E quantas coisas nós erramos porque a gente passa para nossas pessoas coisas que elas não estão nem capazes de receber. Aí você vai entrar num contexto, você vai entrar numa forma que quem fez aqui o Veredas Antigas sabe do que eu estou falando. A história, a genealogia de todos os problemas que muitas vezes nós carregamos pela falta de paternidade, pela ausência do homem valente dentro da casa, por tudo aquilo que a Bíblia diz que deveria ser e acabamos não vendo. E aí a gente entra num relacionamento nos dias de hoje, vive 20 anos achando que está certo desse jeito e não para analisar, mas peraí, não foi porque eu não tive, diga assim comigo, não é porque eu não tive, que daqui para frente eu não vou fazer. Acabou, irmão. Ah, pastor, mas eu tenho um problema crônico no meu casamento. Irmãos, clama pela misericórdia do Senhor. Entra num propósito de milagre. Deus, eu não quero. Veja bem, às vezes a gente entra, o Aurélio falou sobre isso domingo aqui, a gente esquece de agradecer as pequenas coisas que já aconteceram na nossa vida. Ter um nível de gratidão daquilo que já aconteceu. E a gente quer algo extraordinário. Quer ver uma coisa? A gente faz campanha para ter casa, mas a gente não faz campanha para o nosso casamento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Cada um busque da sua forma. Se você acha que campanha funciona, amém. Se você entende, amém. Agora o que eu estou querendo dizer é o seguinte: onde está teu coração? Ali está o teu tesouro. O que você tem gastado em relação à tua esposa? O que você tem investido na vida da esposa? Fala muito daquilo que você tem sobre vida. Irmãos, eu estou falando disso, eu tenho 20 anos de casado, tem gente que tem o dobro do que eu tenho aqui. Apenas eu estou decidindo fazer o que é certo. Eu não quero esperar lá na frente e dizer assim, pois é, mas você isso, você aquilo outro. Não, eu decidi fazer aquilo que é certo. E uma das coisas que o Senhor começou a ministrar no meu coração foi justamente sobre isso. Eu queria que você abrisse comigo, botasse aqui no da sua, acho que fica mais fácil. Romanos 8, do 35 ao 39. Diga assim comigo, a primeira coisa que eu tenho que fazer. Diga assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é minha postura. Postura, irmãos. Eu tenho um filho que é militar, todo mundo sabe aqui. E primeiros dias de militar dele, ele chegou para mim e falou assim, pai, sabe uma coisa que eu aprendi lá no quartel? Eu falei, o que foi, filho? Que um soldado ele tem que ter
Às vezes você entra dentro de uma casa, quem é o dono dessa casa aqui? Quem é o cabeça dessa casa aqui? Daqui a pouco pula lá a mulher. Hã? Como é que é? Hã? Como é que é a coisa? Não está amarrado não, parente. Está muito solto. Hoje em dia o que mais tem é isso. Mais tem. Mas quem decide? Não, é porque... Irmãos, entenda bem. Eu não sou contra, desde que haja o que? Igualdade. O que não pode é ter o que? Jugo desigual. Jugo desigual. Mas isso falta o que? Postura. Diga comigo, postura. Certeza. Diga uma pessoa, você tem certeza de quem você é? Diz assim, cutuca ele e diz assim, você tem certeza? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. 36. Pode ser um pouquinho mais rápido lá, o Data Show? Senão eu leio aqui na palavra. Travou? Travou, né? Então vamos aqui na palavra. Acho que nós estamos bem mais rápido. Foi? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Diga comigo, o dia todo, irmão. Aí você vai ter folga, irmão. Mas se o dia todo, é o dia todo, irmão. Até no teu sonho o diabo vai lá e coloca uma coisinha. O dia todo. Não, mas agora eu vou dormir, eu peço. Não, irmãos, a Bíblia diz que quando nós dormimos, Deus vela por nós, amém? Mas o diabo está ali, querendo tirar nossa paz. O Aurélio falou sobre isso domingo passado, sobre níveis de ansiedade. Não consegue dormir, você não consegue. O dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem te amou primeiro, irmão? Diga assim, Jesus me amou primeiro. Aleluia. 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso... Bate o pé no chão assim, certeza, convicção de quem eu sou em Deus. As decisões que você tem que tomar, irmão, você não tem que pensar, sabe, eu vou tomar uma decisão porque se eu fizer isso, o meu filho vai fazer isso. Não, irmão, você tem que se preparar para que Deus ache graça em você. Achando graça em você, Ele muda tudo. Ah não, pastor, mas é a minha situação, o senhor não sabe o que eu vivo dentro de casa. Mas a minha pergunta é a seguinte, você tem mudado? Desce sobre você e a coisa espalha. Se você é uma pessoa que tem entendido essa postura, que nem altura, nem profundidade, nada pode separar o teu amor, o teu coração de Deus, irmãos, agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Você quer uma casa abençoada, você quer um lar, você quer ver teus filhos prósperos, você quer ver o cuidado de Deus com aquilo que é dele, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Eu louvo a Deus pela comunidade cristã Nova Aliança que tem entendido isso, irmão. Nós aqui temos tido esse entendimento de que nós temos que tratar e cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, cuidar dos casados, cuidar separadamente de homem e mulher, fazer o papel como tem que ser, porque isso reflete o reino de Deus na terra. Eu fico vendo o pessoal falando sobre reino, é uma história de reino para tudo que é lugar, mas não sabe nem o que é reino. Irmão, se eu tenho uma família base, se a minha família é um altar revelado de Deus, para que eu vou fazer mais coisas, irmãos? As coisas do Senhor são simples. Deus te deu um reino, cuide da tua casa, faz o que é melhor ali dentro, e ali vai ser próspero. Ali vão acontecer as coisas, todos vão fluir nesse ambiente.
Agora é muito comum eu não querer fazer o meu papel aqui e buscar coisas em outros lugares. Aí o que acontece? Eu me isento e a terra que Deus me deu para cuidar vai ser totalmente desprotegida. Daí vem amalequitas, filisteus, vem tudo que é Deus e arrebenta com tudo. E daqui a pouco você fala assim, pois é, eu busquei tanto o teu reino, como Aurélio falou, não sei se foi Aurélio meu pai, em meu nome, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu não te conheço. Eu te entreguei uma coisa e você não fez. Então diga comigo assim, a postura, a certeza de quem eu sou em Deus. Acabou, irmãos, nada vai te separar. Se você é um homem que é entregue, que é colocado diante do Senhor, Deus nunca vai te colocar no lugar errado. Deus nunca vai te colocar no lugar onde você não dá conta. Pelo contrário, você acha que não dá conta, mas Deus já está vendo teu coração e sabe que você vai dar conta. Mas pelas tuas atitudes, pela convicção e pela certeza que você carrega. Ah, pastor, mas eu não sei, irmãos. Não sei. Se você está no Senhor, as coisas de Deus vão te alcançar em nome de Jesus. Amém? Então diga comigo assim, ó, certeza, postura de alguém que carrega algo maior em nome de Jesus. Hebreus 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 13, 15. Foi? Hoje nós estamos com delayzinho aí. Ah, entendi agora. Obrigado pela informação no ponto. O ponto de vista só, irmão, porque não tem ponto aí. Agora que eu vi que são os meninos que estão ali. Glória a Deus pela vida deles, amém? Hebreus 13, 15 diz assim, ó, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Lembra que nós oramos sobre essa fonte? Lembra que nós falamos sobre esse lugar que sai, sabe, esse lugar de intimidade? Esse lugar que nos faz ser essa referência. Veja bem, irmãos, eu não estou falando níveis de santidade, você está entendendo o que eu estou dizendo? Veja que eu falei sobre nós, todos nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, as mesmas limitações. Eu estou falando de lábios que confessam o nome do Senhor, mas não como Jesus disse lá atrás, que esse povo louva-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Eu estou falando de verdade e vida. Eu estou falando de um lugar onde a minha vida, o meu espírito, a minha ira, aquilo que eu sou realmente, porque às vezes a gente está no lugar e está tudo controladinho, é uma bênção. Mas quando a gente é contrariado, aí reflete quem nós somos. Você não é essa coisinha querida, e nem eu sou essa coisinha querida. Eu disse no dia ontem, passa uma semana comigo, você vai ver o tanto que eu sou chato. Nós não somos isso, irmãos. Nós somos a nossa reação. Quando pisam no teu calo e que você solta aquilo que estava preso dentro da tua garganta. Aquilo é você. Aquilo é a tua real essência. Agora, um homem cheio de Deus, ele é benevolente, ele é longânimo, ele é tardio em irar-se. Você está entendendo? Ele tem um controle, ele tem um entendimento de que, peraí, a minha boca tem poder, os meus lábios, as minhas palavras têm poder. E isso só acontece dentro de um nível de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Eu sempre tive essa visão, digamos assim, das coisas do Senhor dentro de um casamento. Eu vejo às vezes as pessoas são uma conexão no trabalho. Marido e mulher, tudo dá certo. Constrói junto, a velocidade, aquela coisa toda. Sabe, num nível de extraordinário, como diz a questão. Na alma, então, se completa, é docinho para cá, é cheirinho para lá. Na cama, enfim, em todos os lugares, é a coisa mais linda do mundo. Mas no espírito, são tão antagônicos em todos os sentidos. Sabe, irmãos, e isso falta. A gente está no lugar de intimidade para entender essas coisas. Não, eu não preciso, eu tenho que orar com a minha esposa, porque é nesse lugar que a conexão ela acontece. E eu errei tanto na minha vida por não ter isso, irmão. Eu não estou falando de outra pessoa, estou falando de mim. Como eu demorei para entender que eu tenho que orar de fato e de verdade, junto com a minha esposa. Porque, irmãos, se tem um sentido na terra, nós ligarmos tudo aquilo que está se liberado no céu, imagina isso no casamento. E eu vou dar um exemplo para vocês como
como testemunha. Eu e a Priscila, depois dessas análises de tudo isso que eu falei para os irmãos, desses 20 anos de casado, tudo isso, e nós começamos então a alinhar coisas que não estavam alinhadas. E uma das coisas que nós colocamos diante do Senhor é que o Senhor nos colocasse diante essa situação nossa. Nós estávamos com um carro, digamos assim, 2008, não pelo ano, mas realmente bem surrado. Todos os irmãos até viam, eu acho que todos viam o nosso carro que estava ali na frente. E a gente tinha um desejo de ter um carro melhor. E de fato nós começamos a pedir para o Senhor em oração, mas a nossa oração nunca foi o seguinte: Senhor, se o Senhor nos der algo, que isso não for para o reino, então nem dá. Deixa a coisa do jeito que está e está tudo certo. Nós vamos ali botando como é que diz ali, um engasga-gato de um lado, segura o para-choque do outro, passa um parafuso aqui, usa um super bonde, aquela coisa toda, e vamos que vamos. Irmãos, e nós descansamos. Descansamos. Sabe o que aconteceu semana passada, retrasada eu acho? Não, semana passada. Hoje está fazendo, acho que mais de 8 dias, mais ou menos. Isso. Deus nos deu um carro muito melhor do que a gente tinha. E é exatamente como a palavra de Deus fala. As bênçãos nos alcançarão. Sabe o que é ser surpreendido com o melhor de Deus? E eu já recebi uma palavra que não vai ficar aí. Então, se vocês, como diz o pastoral, não vai assustando não. Eu sou discípulo do pastoral, então a unção é dobrada. Se o pastoral já ganhou outros carros, eu vou também ganhar. Você pode ficar tranquilo. E quando isso acontecer, eu vou contar aqui para você ficar alegre comigo. Não fica dizendo assim, está roubando aí, ó. Pelo amor de Deus. É porque hoje em dia o que mais escuta é isso, né? Quantos estão entendendo que eu estou falando de intimidade, irmãos? Intimidade. Esse é um lugar de convicção, de certeza. É um lugar de descanso no Senhor. É um lugar de descansar que o Senhor faz. Ele faz. A gente tem a nossa obrigação, a gente tem a nossa função, claro. Ninguém vai fazer o que é para o Lamparina fazer. Você está entendendo? Deus vai honrar o Lamparina com os comerciais dele, que tudo aquilo que ele anunciar vai multiplicar o que ele está anunciando. Mas se o Lamparina não pegar e subir na moto e todo dia passar dando glória a Deus e fazendo entrevista com calango e não sei mais o que, não vai multiplicar. Eu não estou dizendo que você agora vai fazer assim e deixar Deus fazer. Não, eu quero ganhar 10 mil por mês, 15, 20, 30 mil. Nós queremos, quem não quer? Claro que quer. Só que o que adianta a gente fazer tudo isso e não for o propósito de Deus para nós? E isso você só vai descobrir, irmãos, se você tiver intimidade com Deus. Porque sem intimidade com Deus, a gente não sabe o que Ele pensa a nosso respeito. É como se você tivesse uma conversa com alguém estranho, você está entendendo? E aí você passa a ser um crente que conta só os milagres dos outros. Rapaz, eu tenho um vizinho que ganhou uma caminhonete. Eu tenho um vizinho que a casa dele estava caindo de pedaço, do nada apareceu um cara e deu uma casa nova. E Deus não quer que você só conte a bênção dos outros. Deus quer que você conte a sua. Balança a pessoa do seu lado. O que você tem bênção para contar? Em nome de Jesus vai contar. Profetiza na vida dele. Você vai contar a bênção também. Diz aí, você vai contar a bênção também. Em nome de Jesus. Então diga comigo, postura. Intimidade. A intimidade, irmãos, é um lugar que gera influência. Quando você é íntimo de Deus, você não precisa fazer nada, você não precisa aparecer, porque quem tem que aparecer e quem aparece é Ele. E as pessoas vão perto de você, não por aquilo que você sabe falar, ou porque você é bonzinho, não, irmãos, porque elas veem Cristo na sua vida. E as coisas fluem desse ambiente, você já viu? Tem gente que, por exemplo, assim, não fala nada, mas tem tanto carinho por ela. Isso é a essência do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Isso é intimidade, é Deus cuidar dos seus, amém? Abre comigo, por favor, em João capítulo 5, no versículo 24. João 5, 24. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a... Diga comigo assim, ó, em verdade. E em verdade. Não é meia verdade. O que eu faço para você e pergunto nessa noite é o seguinte: com essa postura e esse lugar de intimidade, como tem sido e andado a tua vida?
Andar em verdade, irmãos, não é só mostrar o que é bom. Andar em verdade também é mostrar o que é ruim. É botar para fora as limitações. É não ter vergonha de pedir ajuda. É expor aquilo que está faltando na sua vida. Irmãos, ninguém nasce pronto. Não existe esse contexto de dizer assim, nossa, porque... Não, irmãos, todos nós temos os momentos de choro, temos os momentos de acharmos que estamos sozinhos, que ninguém nos entende, que é só nós na terra e ninguém mais. E tudo na nossa vida passa por esse lugar de entender que Ele gerou em nós vida através de seu Filho Jesus Cristo. Você quer resolver os problemas da sua vida? Vá para os pés do Senhor Jesus. Você quer resolver as coisas que estão faltando na sua vida? Meu irmão, traga Ele como centro da sua vida. Ah, pastor, mas o meu dia a dia, o senhor não sabe, eu tenho que decidir rápido. Irmãos, eu não estou falando de um ambiente de negócio, eu não estou falando dessas coisas, eu estou falando de intimidade, de coração no Senhor. Porque se o seu coração está no Senhor, irmãos, Deus te blinda de tanta coisa, que aquilo que é errado nem encosta em você. Irmãos, quem faz o que é certo, as coisas erradas, elas até aparecem de vez em quando, mas você diz assim, não, mas peraí, isso não serve para mim. É só você parar e analisar assim, mas peraí, eu estou atraindo muita coisa errada? Tem alguma coisa errada comigo? Porque tudo que está em minha volta só é rolo. Tudo que eu estou inserido dá problema. Tudo que eu vou fazer tem uma coisa errada. Diga comigo, em verdade, em verdade. Em todas as esferas da nossa vida, amém, irmãos? Você que tem filho, você que não tem filho, você que não é casado, enfim... É casado, mas não tem filho. Não sei quem está me ouvindo no YouTube. Irmãos, diga comigo assim, ó, convicção. Bate o pé e diz assim, ó, certeza e intimidade são para homens que Deus levantou. Se você alinha isso na sua vida, eu te garanto. Só não posso assinar embaixo porque talvez diante de Deus, e é verdade, Deus vai abrir as portas do céu sobre a sua vida. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quem crê nisso, receba em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé. E para terminar, eu queria que o Dassassou colocasse ali, por favor, Tiago 1,12, um versículo muito conhecido da igreja. Pelo menos aqueles que meditam sobre a palavra do Senhor. Que fala do homem que consegue e passa por todas as provações dessa vida. Um ambiente onde realmente você não consegue transpor. E aí é só Deus, Ele faz por você. Fora isso, as coisas não fluem. Talvez é você dando um jeitinho. Nós passamos por uma situação, conheço uma pessoa que comprou algo e quis dar de presente, e esse não era aquilo que estava no papel, achando que a pessoa não ia receber, que não ia gostar. E de fato a casa caiu e teve que ficar na cara dela assim, tá, mas eu tenho que resolver isso. Teve que voltar lá, pedir perdão, resolver. É que nem pecado. Uma coisa é nós termos fraquezas. Uma coisa é a gente confessar fraquezas. Outra coisa é você ter que assumir um pecado. O choro é diferente. O arrependimento, subir a escada é mais degraus. Então não ande nesse ambiente sozinho. Tiago 1,12 diz assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quantos amam o Senhor aqui? Diga assim comigo, não tem segredo. Ou eu sou dele, ou eu sou de outra coisa. Você está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? E Davi anelava por isso. Davi anelava por essa presença. Davi entrava nesse lugar de dizer assim, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero as coisas acontecendo. Eu quero. Muitas vezes eu e você, nós só queremos. E a gente precisa entender que as coisas do Senhor, ela tem que ser assim. Eu quero. É uma constância de busca. Lembra lá? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Amém? Queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. E diante do que foi ministrado, diante daquilo que foi falado,
É você e Deus que precisa alinhar aquilo que está desalinhado. Talvez, pastor, mas eu não estou desse jeito que o Senhor falou. Amém, então clame pela misericórdia do Senhor, que continue assim como você está. Se você acha que está perfeito, peça pela misericórdia do Senhor, diga assim, Deus, tem misericórdia de mim, mantém isso na minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Amém? Esqueça quem está do seu lado, essa noite é para que você busque ao Senhor. Deus te trouxe aqui e está com você aí em casa no YouTube, para que você sinta esse entendimento da verdade do Senhor. Deus espera de você esse entregar-se nesse momento e dizer assim, Pai, eu não consigo sentir. Eu preciso dessas certezas para aqueles que ainda não têm. Eu preciso dessa convicção. Pai, gera essa fome dentro do meu coração por estar mais na Tua presença, mais perto diante do Senhor. Pai, eu não quero ser carne apenas, eu quero andar também no Espírito. Pai, tira toda a ira do meu coração, todo o ódio, tudo aquilo que me afasta do Senhor. Clame por paciência, peça para o Senhor domínio próprio. Diga assim, Senhor, dentro da minha casa eu estou estourando rápido, meu filho fala comigo, minha cabeça está cheia. Seja qual for a preocupação que você está tendo, peça para o Senhor e Ele vai alinhar isso na sua vida em nome de Jesus. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora então você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.